o estilo André Mendonça nos casos Master e INSS. Numa saída discutível juridicamente, o plenário retirou Antônio Toffoli da relatoria das investigações do golpe bilionário envolvendo o caso Master e a intrincada rede de pessoas influentes, colocando no seu lugar o colega André Mendonça, ex-ministro da Justiça e ex-advogado-geral da União, na gestão do presidente Bolsonaro. O pastor presbiteriano tido como terrivelmente evangélico e de posições conservadoras, especialmente no tocante à religião e costumes, muitas vezes desagrada os bolsonaristas, cujo líder o colocou no lugar em que está. Foi o caso do voto favorável à tanca do ex-deputado Daniel Silveira, condenado por ataques a ministros do Supremo. Mendonça entrou no tribunal para contrabalançar um colegiado esquerdista, formando um dueto com o piauiense Cássio Marques, ambos com passagem pela Universidade de Salamanca, Espanha. Em outro caso paradigmático, a investigação sobre os descontos indevidos de mensalidades associativas de aposentados e pensionistas do INSS, algo em torno de 6,3 bilhões de reais. Mendonça foi jogado no centro do escândalo, também substituindo Dias Toffoli. A PGR entendeu que Toffoli não tinha competência automática para trabalhar no caso, tendo então o presidente da corte, Luiz Roberto Barroso, o redistribuído. Os dois processos certamente marcarão a passagem de Mendonça, dada a relevância para a história política do país. De um lado, um golpe de dimensão colossal que enlaça gestão temerária, pirâmide financeira, assalto a cofres públicos e a 1,6 milhão de lesados naquilo que é considerado a maior crise bancária da história do país. Do outro, um grupo criminoso organizado, com participação ativa de agentes públicos, fez descontos indevidos de benefícios do INSS mediante fraude de assinaturas de aposentados e pensionistas, esquema que teria funcionado entre 2019 e 2024. Em ambos, o ministro se defronta com gente voltada à atividade delitiva, com tentáculos entranhados no poder e blindagem que chega ao Palácio do Planalto. A diferença relativa ao novo condutor das investigações é o estilo discreto, duro, objetivo e compromissado com a transparência que o caracteriza. E ele já demonstra o novo enfoque quando empurrou para um lado a ordem de Dias Toffoli reter no Senado os dados da quebra de sigilo fiscal, bancário e telemático do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, o cérebro da patifaria do MAS. E mais, colocou o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, na fala comum, ao determinar que ele não pode ficar com nenhuma cópia do material. Lembremos o particular interesse do senador na causa. O seu protegido Jocildo Lemos foi responsável por meter 400 milhões da Amprev, o Instituto de Previdência dos Servidores do Amapá, em letras financeiras do Banco Master. Resultado, perdeu tudo, já que não cobertos pelo FGC, Fundo Garantidor de Créditos. Na roda do tempo, as posições se inverteram. Se em 2021 Alcolumbre sacaneou Mendonça, segurando por mais de 4 meses a sua sabatina no Senado, quando de sua indicação ao STF, agora o Senhor dos Anéis é seguramente o pastor. Vida miserável. Nos feitos colocados sob seu comando, o ministro só fez aplicar a lei que seu colega Toffoli, em função das relações privadas, ignorava. O artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal, a que todos os juízes juram seguir, impõe que as CPIs possuem poderes de investigação similares ao dos magistrados, sendo óbvio lhes caber a guarda e a manipulação dos dados, não ao Senado Federal. No processo do Master, Mendonça cravou uma estaca na espinha do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, ao proibir toda a cúpula do órgão de acessar detalhes do inquérito, além de dar carta branca aos policiais, prestigiando o núcleo duro que apura a fraude com a recolocação das coisas no trilho. Há, por outro lado, quem desconfie da posição de Mendonça por causa do precedente
de sua filiação ao documento escrito exarado após reunião do plenário da Corte, feita para redirecionar o caso Master, quando todos os ministros blindaram moralmente Toffoli, inclusive validando a legalidade dos atos por eles praticados. Por mais incoerentes a boa técnica do direito que eles tenham sido, mas as decisões posteriores de André Mendonça não se coadunam na efetividade com o aval a Toffoli. Podemos citar desde logo a devolução dos dados obtidos nas quebras de sigilo da CPI do INSS à Polícia Federal. Para o ministro, a concentração do material na polícia, com posterior compartilhamento à comissão, favorece a organicidade e a eficiência das operações. Há um tema de rigor técnico-processual que vê a obrigação do ministro declinar de sua competência para enviar todo o imbróglio Master à primeira instância, pelo fato de inexistir investigados com prerrogativa de função. É um caso simples de juiz natural, pré-estabelecido na Constituição, ou seja, os indivíduos comuns são julgados no primeiro grau de jurisdição. E esta é a hipótese dos autos. Razão de não caber atuação de juiz de corte superior. O modo de atuação de André Mendonça em tudo e por tudo desassemelha-se ao de Antônio Toffoli, porque o primeiro inspira seriedade e estabilidade jurídica, além de representar a atuação de alguém com maior capacidade intelectiva, isto é, entre outras coisas, um portador de um belíssimo doutorado. Já o segundo, duplamente reprovado em concurso de acesso à magistratura, tem currículo pobre de titulação. Enquanto Mendonça prima pela discrição e furor no trabalho, Toffoli, o amigo do meu pai, gosta de conviver com magnata e ostentar poder em resort de altíssimo luxo, o tal do taiaiá, tudo amarrado em relações suspeitas e pouco ortodoxas. O ministro Mendonça tem noção de que as duas relatorias marcarão a sua biografia e podem colocá-lo na história pela porta da frente, enquanto alguns dos seus pares atuais do tribunal pela porta dos fundos. Este foi o Soletrando Direito de hoje. Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para receber novos conteúdos. Deixe seu comentário aqui embaixo sobre a nova relatoria do ministro André Mendonça nos casos Master e INSS. Obrigado pela audiência do canal. Boa semana. Tchau.